Olá você, seja muito bem-vindo a mais um comentário da lição. Segunda-feira, meu povo, tem como tema chamado ao arrependimento. Mas, antes disso, meu nome é Ismael e eu sou o seu anfitrião da lição dos jovens. Então, pegue sua lição, pegue a sua Bíblia e me acompanhe neste comentário, porque essa lição tá muito top. E antes de nós entrarmos no nosso comentário, eu quero convidar você mais uma vez a se inscrever aqui no canal, a ativar o sininho, a comentar, a compartilhar, porque nós estamos com objetivos de termos 1000 inscritos aqui no canal, e com a tua ajuda, com certeza, mais pessoas serão impactadas e auxiliadas e alcançadas para Cristo Jesus através deste canal. Como eu estava dizendo, a lição de segunda-feira tem como tema chamado ao arrependimento. Quando nós olhamos para a parábola do filho pródigo, porque as outras duas parábolas eu vou conversar com vocês na quarta-feira, no dia do momento hipertexto, nós percebemos uma coisa muito interessante. É que o filho mais novo, ele escolhe de forma deliberada, consciente, sair da casa do pai. Ele escolhe abrir mão de tudo que ele tinha e ir para uma terra distante. E nesta terra distante, ele toma consciência que ele estava perdido. E aqui é o ponto fundamental na história do irmão mais novo. É o fato dele ter essa consciência que ele estava perdido. E ele entendeu isso a tal ponto que ele se arrepende e fala o seguinte, eu vou para a casa do meu pai de novo e eu sei que ele não vai me aceitar. Então eu vou dar o meu melhor para que ele possa me chamar mais uma vez de filho. Então eu vou me jogar como servo, vou trabalhar para ele como servo e eu vou ganhar mais uma vez a confiança dele. Só que o interessante é que a parábola mostra o seguinte, que quando esse jovem está chegando, o pai vai até a direção dele, abraça e beija. E isso culturalmente era equivocado, era errado. Jesus estava trazendo algo que culturalmente era completamente diferente daquilo que se esperava. Por quê? Naquela cultura judaica, o conceito de honra ele era muito forte. Então, quando um filho saía de casa e desonrava o pai, desrespeitava o pai, ele não recebia nada, ele era tratado como qualquer outro. Porém, quando aquele pai age daquela forma, ele mostra perdão. Ele mostra algo que aquele filho não merecia, mas mesmo assim ele recebeu. O interessante é que muitas vezes eu e você já nos afastamos de Deus. Nós já saímos debaixo dos braços do Pai. E muitas vezes nós temos vergonha de voltar até Ele. Talvez falando com alguém que está nessa situação, que teve vergonha e até hoje não voltou para Jesus. Mas saiba que Jesus aceita você. Ele está ansioso para te receber. Ele está ansioso para abraçar você, mesmo você não merecendo. Porque você pode dizer o seguinte, Ismael, você não sabe o que eu fiz, realmente não sei. Mas saiba que Jesus, mesmo assim, quer você mais uma vez, para te vestir com as vestes de justiça, para transformar o seu ser. Só que para que isso seja possível, você precisa ir até Ele. Eu preciso estar constantemente com Cristo Jesus. E é interessante que este arrependimento, ele apresenta uma ideia que a Ellen White vai dizer que é um profundo entristecimento do coração, uma repulsa para o pecado, a tal ponto que eu consigo perceber que envolve duas dimensões este arrependimento. É um afastar-se completamente do pecado e voltar-se para Deus. Se eu não volto para Deus, se eu não caminho em direção a Deus, eu voltarei a pecar. E aqui é um ponto que é interessante, que eu quero frisar com vocês, que vira e mexe eu reforço quando eu falo sobre se afastar do pecado e voltar a pecar. Nós continuaremos pecando porque nós somos pecadores, é a nossa natureza pecaminosa. Aqui, esse afastamento do pecado é aquele pecado consciente, não o pecado por ser quem nós somos. Então, o pecado consciente, por exemplo, o pecado do adultério, o pecado da pornografia, o pecado de profanação do sábado, de colocar outra coisa acima de Deus, pecados conscientes, tá? Então, quando nós pecamos conscientemente, sabendo que aquilo é pecado e vivemos constantemente neste tipo de pecado, nós não nos arrependemos. Então, no momento que eu me arrependo, eu quero sair desta lama, eu quero sair da onde eu estava, eu quero sair desta vida e eu quero voltar para Deus. Então, esta relação, este paralelo, ele é necessário. E é isso que aquele jovem recebe, aquele filho mais novo, ele recebe. Ele percebe a sua condição,
ele percebe o seu pecado, ele se arrepende, ele volta para o seu pai e o seu pai lhe oferece o perdão que ele tanto ansiava. E aqui nós precisamos olhar para a nossa vida, porque nós estávamos, ou em muitos casos ainda estamos, mortos espiritualmente. Nós estamos em uma situação onde nós estamos tão afundados na lama do pecado, tão afundados na sujeira do pecado, que nós achamos que não existe mais salvação para o nosso ser. Mas Deus nos oferece a salvação. Nós precisamos fazer a nossa parte de tentar se afastar, mas nós só conseguiremos nos afastar do pecado se eu me voltar para Deus, se eu me arrepender, se eu buscar nele força. Porque todos nós temos os nossos pontos fracos, e o meu ponto fraco não é necessariamente igual ao seu ponto fraco e nem igual ao seu conhecido. Todos nós temos pontos fracos diferentes e o inimigo usa esses pontos fracos para nos deixar imersos no pecado, para que pensemos que nós não temos solução nem salvação. Mas Jesus diz: se volte a mim, que eu darei força para você caminhar, eu darei força para você se reerguer, mas você precisa ter consciência que você está imerso no pecado. É isso que Jesus diz. Eu preciso ter consciência da minha natureza, da minha condição. Você precisa ter consciência da sua natureza e da sua condição, porque nesse momento nós entenderemos que precisamos ir até Cristo para Ele nos dar a força para enfrentarmos, para sairmos da morte espiritual e alcançarmos a vida espiritual. Nós não merecemos ser chamados de filhos de Deus, mas Jesus nos oferece esse privilégio de alguém que se rebelou, alguém que saiu debaixo dos braços do Pai, alguém que escolheu largar tudo que tinha e ir para uma terra distante, para voltar e ser recebido como filho e ter uma grande festa nesta recepção. Eu e você podemos ter essa festa agora, nesse momento. Se você ainda não é batizado, saiba que quando você se entrega a Cristo Jesus através do batismo, existe uma grande festa no céu. Mas a maior festa ocorrerá quando Jesus voltar em poder e grande glória, e todos os salvos de todas as eras estarão juntos lá. Mas eu e você precisamos aceitar a Cristo hoje, agora. E se você não é batizado, você precisa aceitar publicamente, demonstrando isso através do batismo, porque Paulo vai dizer em Romanos que quando nós somos batizados, nós morremos para quem éramos e nos tornamos nova criatura em Cristo Jesus. E nesse momento, eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos vivos, de estarmos na sua santa presença. Gratos somos, meu Pai, pois mais uma vez o Senhor fala no nosso coração. O Senhor nos mostra que existe uma solução para o nosso problema, e essa solução é o Senhor, meu Pai. Nós somos rebeldes e muitas vezes nós saímos debaixo dos teus braços e escolhemos o mundo, meu Pai. Talvez pessoas fizeram isso e nunca mais voltaram. Eu coloco todas elas em tuas mãos, meu Pai, para que o Senhor possa alcançar essas pessoas, para que elas possam ter a consciência que elas estão numa situação complicada, numa situação da qual não existe nenhum tipo de salvação, a não ser pelo teu nome, mas elas precisam compreender e buscar o Senhor, para que elas possam receber o perdão, para que elas possam receber a vida eterna, meu Pai. E também continue nos abençoando e nos guiando, para que possamos caminhar sempre em tua direção. E meu Pai, se por acaso alguém que está assistindo esse vídeo está na iminente decisão de aceitar o Senhor e demonstrar isso publicamente através do batismo, que o Senhor fortaleça essa pessoa, meu Pai, para que ela possa tomar essa decisão, para ter uma grande festa no céu por um pecador que se arrependeu. Fique conosco, nos perdoe e nos guarde. E tudo isso eu te peço e te agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você dar aquela força e também para você não perder os conteúdos que são produzidos. Lembrando que os vídeos da lição são postados de domingo a sexta-feira. Então, quando você se inscreve no canal e ativa o sininho, você sempre recebe uma notificação todas as vezes que os vídeos são postados por aqui. Também deixa seu like aqui embaixo para mostrar que você gostou do conteúdo, para dar aquela força e também para o algoritmo do YouTube compreender que o canal é de qualidade, que o conteúdo é de relevância e dessa forma mais pessoas são alcançadas pelo canal, pelo próprio algoritmo, para conhecerem a Cristo Jesus. E também você pode auxiliar, clicando no botão de compartilhar e colocando nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, enfim, a forma que você achar melhor. E também clica aqui, ó, nessa playlist da lição dos jovens ou nessa playlist das meditações
que eu fazia aos sábados com vocês. Então é isso, galera. Um forte abraço a todos e até mais!